Depois dos 40, o corpo começa a dar sinais mais claros quando algo não está certo. Um incômodo no ombro aqui, uma fisgada na lombar ali, e o que muitos ignoram como coisa boba pode acabar se tornando um problema sério. Tem exercício que, feito do jeito errado, ou simplesmente na hora errada da vida, deixa de fortalecer e passa a machucar. E quando isso acontece, o que era para ser saúde vira dor, frustração e até afastamento dos treinos. Muitos homens seguem repetindo movimentos que exigem demais das articulações, sem perceber que estão forçando estruturas que já não têm a mesma recuperação de antes. E o pior, algumas dessas práticas estão entre as mais comuns das academias. É por isso que, neste vídeo, você vai entender quais movimentos merecem atenção redobrada, quais ajustes fazem diferença real e quais trocas podem te proteger sem comprometer os resultados. O treino continua. A diferença é que agora ele precisa ser mais inteligente. E você vai entender exatamente por quê. Antes de continuar, confere se você já está inscrito no canal. Aqui o foco é treino com consciência, saúde real e resultado de verdade. Especialmente para quem já passou dos 40 e quer continuar evoluindo com segurança. Se isso faz sentido para você, ativa essa força do conhecimento e segue com a gente. Exercício número 1. Flexões com as mãos muito juntas. Flexão diamante. Esse é aquele tipo de exercício que parece inofensivo. Você vê alguém fazendo, pensa, boa ideia para fortalecer o tríceps. Vai lá, junta as mãos em formato de triângulo e começa a descer o corpo. Só que o problema começa aí. Quando as mãos estão muito próximas, o estresse nas articulações dos punhos e ombros aumenta bastante, especialmente se você já passou dos 40 e não tem mais aquela elasticidade de quando era garoto. Se já existe algum desgaste, mesmo pequeno, esse tipo de movimento pode acender o alerta vermelho. Muita gente sente dor no punho e pensa que é só cansaço. Ignora. Mas esse esforço repetido, com a mão hiperestendida e o ombro sendo puxado num ângulo forçado, pode acabar exigindo mais do que o seu corpo consegue entregar com segurança. Fora que, se a execução for apressada, o pectoral menor também leva carga desnecessária. A alternativa mais inteligente? Usar a extensão de tríceps na polia com corda. Você mantém o controle, protege as articulações e ainda consegue isolar o músculo com muito mais eficiência. É como trocar um atalho cheio de buracos por uma estrada bem asfaltada. O destino é o mesmo, mas o caminho é mais seguro. Exercício número 2. Stiff com carga alta. O stiff é muito usado para fortalecer a parte de trás das pernas e os glúteos. Mas quando a carga passa do limite, ele se transforma num verdadeiro teste de resistência para a coluna lombar. A posição exige flexibilidade no quadril, controle do tronco e consciência do alinhamento da coluna. E nem todo mundo consegue manter a https nice nairayautu.be rtzm9o6nx especialmente após os 40, quando os discos da coluna já não têm a mesma proteção de antes. O que mais se vê nas academias é gente descendo demais, tentando alongar mais ou pegar mais peso. E aí acaba arredondando a lombar sem nem perceber. Esse pequeno erro, repetido várias vezes, vai somando tensão nos discos e pode resultar em dores crônicas, travamentos ou até hérnias. Outro problema comum é usar impulso na descida, o que só aumenta o risco. Uma substituição segura é o levantamento terra com os joelhos levemente flexionados, feito com controle e carga moderada. Essa variação exige menos alongamento dos posteriores e distribui melhor o esforço entre pernas, quadril e lombar, mantendo a segurança do movimento. Exercício número 3. Puxada por trás da nuca. Durante muito tempo, a puxada por trás da nuca foi vista como um exercício avançado, daqueles que separavam os fortes dos iniciantes. Mas com o passar dos anos, muita gente percebeu que essa variação pode ser uma armadilha, principalmente para quem já passou dos 40. O movimento exige uma rotação externa forçada dos ombros, algo que nem todo o corpo consegue realizar com segurança, ainda mais quando há histórico de desgaste nas articulações. Ao puxar a barra atrás da cabeça, você não só coloca o manguito rotador numa posição delicada, como também leva tensão para a cervical. E a maioria dos praticantes, na tentativa de fazer o exercício completo, projeta o pescoço para frente, desalinhando tudo. Isso cria um combo perigoso.
pressão no ombro e torção no pescoço. Uma alternativa, muito mais segura, é a puxada frontal com pegada média ou neutra. Nesse caso, a trajetória é mais natural, o movimento é controlado e você ainda consegue ativar o dorsal de forma eficiente, sem comprometer articulações sensíveis. Segurança e resultado andam juntos quando o treino é inteligente. Exercício número 4. Abdominal tradicional com as mãos na nuca. O abdominal tradicional, aquele feito deitado com as mãos na nuca e o tronco subindo até quase encostar nos joelhos, parece simples demais para causar problemas. Mas é justamente essa simplicidade aparente que esconde um risco frequente para quem já passou dos 40. O movimento exige flexões repetidas da coluna, colocando pressão direta nos discos intervertebrais, principalmente na região lombar. Com o tempo, essa compressão pode se acumular e gerar desconfortos ou até agravar condições já existentes, como protrusões e hérnias. Outro ponto crítico é o posicionamento das mãos. Colocar as mãos atrás da cabeça costuma levar as pessoas a puxarem o pescoço sem perceber, forçando a cervical de maneira desnecessária. E para piorar, quando o abdômen começa a cansar, é comum compensar o movimento com balanços ou força dos quadris. Ou seja, o que deveria fortalecer o core acaba prejudicando a postura. Uma alternativa mais segura e eficiente é a prancha. Trabalha o abdômen de forma estática, fortalece a musculatura profunda e protege a coluna. Variar com prancha lateral ou com elevação de pernas também ajuda a manter o desafio sem arriscar a estrutura da coluna. Exercício número 5. Supino reto com barra. O supino reto com barra é um dos exercícios mais populares nas academias, especialmente entre os homens. É quase um símbolo de força, mas também é um dos campeões em causar lesões, principalmente em quem passou dos 40. O motivo não está só na barra ou no banco, mas na combinação de carga excessiva com uma execução muitas vezes descuidada. Quando o peso é maior do que o corpo consegue controlar, a pressão recai direto sobre os ombros, punhos e até a parte superior do tórax. Além disso, o formato fixo da barra obriga os braços a seguirem uma trajetória específica. Se a abertura estiver muito grande, os cotovelos descem demais e o manguito rotador vira alvo fácil. Outro erro comum é arquear demais a lombar para conseguir empurrar o peso, o que acaba transferindo tensão para a coluna. Uma opção mais segura é o supino com halteres. Ele permite ajustar melhor a posição dos braços, reduz a sobrecarga nas articulações e ainda ativa os músculos estabilizadores. Se preferir, as máquinas guiadas também ajudam a manter o controle sem comprometer a articulação dos ombros. Exercício número 6. Remada curvada com barra. A remada curvada com barra é excelente para trabalhar as costas, mas só quando feita com controle absoluto da postura. O problema é que, depois dos 40, manter a coluna inclinada com carga nas mãos já é um desafio por si só. Nessa posição, qualquer descuido vira uma ameaça direta à região lombar. E o que mais acontece é gente inclinando demais o tronco, arredondando as costas ou puxando a barra com impulso. Quando o tronco perde o alinhamento, a carga não se distribui mais entre os músculos das costas. Ela vai direto para os discos da coluna. A pressão aumenta, a musculatura estabilizadora falha e o risco de dor nas costas, ou coisa pior, se multiplica. Outro detalhe é que ao usar muito peso, muita gente acaba jogando o corpo para trás para ajudar na puxada, o que desequilibra o movimento e sobrecarrega articulações como cotovelos e ombros. Substituir por remada baixa na polia sentado ou remada unilateral com apoio é uma solução inteligente. Ambas mantêm a coluna estável e o controle do movimento muito mais fácil, sem perder a eficiência no treino das costas. Exercício número 7. Desenvolvimento atrás da cabeça com barra. O desenvolvimento atrás da cabeça já foi muito usado para trabalhar os ombros, mas hoje é visto com mais cautela, principalmente entre homens acima dos 40. Ao posicionar a barra atrás da nuca, você obriga os ombros a uma rotação externa forçada, o que exige um grau de mobilidade que nem todo mundo tem. E quando essa mobilidade não existe, quem paga o preço são os tendões do ombro, especialmente o manguito rotador. Além disso, essa posição deixa a articulação acromioclavicular mais vulnerável. E para completar, o pescoço também entra em risco.
É comum ver pessoas inclinando a cabeça para frente ou para o lado só para conseguir passar a barra. Resultado: tensão desnecessária na cervical e uma chance maior de inflamações nos ombros. Uma alternativa mais segura e eficiente é o desenvolvimento à frente do corpo, com halteres ou em máquina. Assim, os braços seguem um trajeto mais natural, o risco de impacto no ombro é menor e você ainda consegue ajustar melhor a pegada. A meta continua sendo fortalecer o deltoide, mas com controle e inteligência. Exercício número 8. Leg Press com carga exagerada. O Leg Press costuma ser visto como uma alternativa mais segura ao agachamento, principalmente por manter as costas apoiadas. Mas essa segurança é relativa e desaparece rápido quando a carga passa do ponto. Muitos homens acima dos 40, ao tentarem subir demais os pesos, acabam cometendo erros que comprometem joelhos, quadris e, principalmente, a lombar. Isso acontece porque, quanto mais peso na máquina, maior a tendência de compensar o movimento com a postura errada. Um erro clássico é deixar os joelhos esticarem completamente no final do movimento, travando a articulação em extensão máxima. Isso pode gerar um impacto direto nos ligamentos, algo que piora com o tempo. Outro problema comum é a lombar se descolar do encosto durante a descida, o que aumenta a pressão nos discos e pode desencadear dores sérias. Alternativas mais equilibradas incluem o agachamento com halteres, que permite uma execução mais controlada, ou o agachamento com barra frontal, que favorece o alinhamento da coluna. O foco continua, sendo pernas fortes, mas sem sacrificar articulações que já exigem mais cuidado depois dos 40. Exercício número 9. Remada alta com barra. A remada alta com barra costuma ser usada para desenvolver ombros e trapézio, mas esconde um risco que muita gente só percebe quando a dor aparece. O grande problema desse exercício está no ângulo da elevação. Ao puxar a barra até o queixo com os cotovelos mais altos que os ombros, você força os tendões do ombro a passarem por um espaço muito estreito, o famoso pinçamento subacromial. E essa compressão repetida pode, com o tempo, causar inflamações, perda de mobilidade e até lesões mais sérias. Esse risco aumenta consideravelmente com o envelhecimento, já que a estrutura dos ombros tende a perder lubrificação e flexibilidade. É como tentar passar um cabo grosso por um túnel que está ficando cada vez mais apertado. Fora isso, usar cargas altas nesse exercício costuma levar a compensações, como inclinar o corpo ou fazer a subida com impulso, o que desorganiza completamente a mecânica do movimento. Para continuar treinando trapézio e deltoides com segurança, vale substituir por encolhimento de ombros com halteres ou elevações laterais bem controladas. São movimentos mais naturais, que respeitam os limites articulares e ainda entregam ótimos resultados. Exercício número 10. Elevação frontal com barra ou halteres. A elevação frontal é bastante usada para trabalhar o deltoide anterior, aquela parte da frente do ombro que muita gente quer destacar. Só que para quem passou dos 40, esse exercício pode virar uma fonte de incômodo constante. Ao levantar os braços à frente do corpo, especialmente acima da linha dos ombros, o esforço recai diretamente sobre a articulação do ombro e os tendões da parte anterior. Isso já seria delicado por si só. Agora, se a carga estiver pesada ou a execução for rápida demais, o risco aumenta consideravelmente. Outro ponto que complica é que, na tentativa de manter a postura, muitos acabam travando a lombar ou inclinando o tronco para trás, transferindo a tensão para regiões que nem deveriam estar envolvidas. Sem falar que o deltoide anterior já costuma ser bem estimulado em outros exercícios de empurrar, como o supino ou o desenvolvimento. Uma substituição mais equilibrada seria o desenvolvimento com halteres, com controle de movimento e sem ultrapassar a linha dos ombros. Assim, você continua fortalecendo o ombro, mas respeita o que o corpo pode fazer com segurança, e sem precisar pagar o preço com dor. Se você chegou até aqui, já percebeu que certos exercícios muito comuns podem estar prejudicando seu corpo sem você notar. E quando isso acontece depois dos 40, o impacto é ainda maior. O que era para fortalecer começa a gerar dores, travamentos e até afastamento dos treinos. Mas com algumas substituições bem pensadas, dá para continuar construindo força, definindo músculos e protegendo suas articulações ao mesmo tempo.
Treinar bem nessa fase da vida não é treinar menos, é treinar com mais inteligência. Escolhendo o exercício certo, na intensidade certa, você evita problemas e continua evoluindo com segurança. Dos exemplos que mostrei hoje, qual exercício você ainda fazia achando que era seguro? Escreve aqui nos comentários, vou ler tudo. Aproveita e já deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e mostra que esse conteúdo está fazendo diferença para você. Quer mais vídeos como esse? Aqui tem muito conteúdo voltado para homens acima dos 40 que querem resultado de verdade, sem se machucar. Se inscreve agora e continua com a gente. Até o próximo vídeo.